Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Ariana vivia em um pequeno vilarejo, criada por sua mãe e seu pai. Ela sempre viu como uma mulher cuidava de um homem, como ela o apoiava quando ele não estava bem. A menina sempre soube que ela também teria uma grande família, que se casaria, teria filhos e que seu marido construiria uma casa para ela. E lá eles seriam muito felizes. Ariana, no que está pensando? Disse a mãe. Eu estava pensando na sorte que você e o papai têm. Ela olhou para a mulher com seus olhos azuis claros. Sim, tenho muita sorte de ter seu pai. A mãe se aproximou dela e a abraçou. A mulher sempre quis ter uma família grande, ter muitos filhos. Mas Deus não lhe concedeu isso. Depois de dar à luz Ariana, ela ficou doente e nunca mais engravidou. Aqui estou eu, meu pai entrou em casa. Papai. A menina correu para ele. Toda a família se reuniu em volta da mesa, como era a tradição. Eles conversaram e contaram uns aos outros o que havia acontecido durante o dia. Mamãe, diga-me, como escolher alguém que sempre a amará e apoiará? Ariana perguntou e se virou para a mãe. Na época, ela tinha 12 anos de idade. Sabe, filha, quando você o conhecer, seu coração lhe dirá que ele é a pessoa certa. A mãe suspirou e se aproximou do pai. Eu quero muito conhecer alguém como você, papai, confessou Ariana. Você vai conhecer, na sua idade, sorriu o pai. A filha apenas sorriu de volta, pois confiava em seus pais. Ela ia para a escola, todos os dias elas iam com os meninos. Depois, se estivesse quente lá fora, eles saíam para passear, sempre inventando alguma coisa. No inverno, eles desciam a colina com suas maletas. Era divertido. Quando Ariana tinha 15 anos, ela decidiu que faltava um ano para se formar no ensino médio e precisava descobrir para onde iria. Você vai para a cidade? Perguntou sua mãe. Sim, mesmo que eu vá, eu voltarei, disse a filha. Volte, há muito trabalho aqui, as pessoas precisam de pão, disse-lhe o pai. Ariana estava pensando em se tornar contadora ou operadora de caixa, pois se sentia muito atraída por números e sabia como lidar com eles. Mas o destino mudou um pouco. Quando a garota estava na 10ª série, ela conheceu, ao que parecia, o homem que sempre estaria com ela como ela sonhava. Naquele dia, ela estava saindo da escola, tropeçou na varanda de madeira e voou para a frente. Se ela tivesse caído, seus joelhos e cotovelos teriam que ser tratados. Mas ela foi pega pelos braços fortes de alguém. Ela se virou, com o coração batendo freneticamente no peito, e o cara estava olhando para ela e sorrindo. Suas longas tranças chegavam quase até o chão enquanto ela pendia dos braços dele. Muito obrigada, disse ela e corou. Você consegue imaginar o que teria acontecido com você se tivesse caído? Ela olhou para o chão perto da varanda, havia muitos detritos. Sim, quando eu tropecei, já imaginei o que aconteceria e como minha mãe me repreenderia. Agora as duas estavam rindo. Ariana estava de pé, ajustando seu uniforme. Você está indo para casa? Perguntou o jovem. Sim, disse ela, e começou a descer a rua. Espere, eu vou com você, ele a alcançou em 2 passos. De onde você é? Eu nunca o vi antes. Perguntou a garota. Meus pais se mudaram recentemente, eu estava no exército, então vim para cá, não queria deixá-los sozinhos, preciso ajudar com a casa e o jardim, disse ela. Ah, então seus pais são nossos novos vizinhos? Ela adivinhou. Há cerca de 1 ano, uma família se mudou para cá, uma família com a qual a mãe de Ariana tinha boas relações. Acho que sim, e você é a Ariana? Perguntou ele. Sim, ela respondeu com uma risada. E meu nome é Harvey. Ele quis apertar a mão dela no início, mas depois achou que seria estranho, pois só os homens fazem isso. Eles continuaram caminhando até suas casas, que ficavam na vizinhança. Harvey prometeu que os visitaria à noite. Tenho que perguntar aos meus pais, disse ele.
Que pergunta, nós o visitaremos na vizinhança, eles costumam vir nos ver, ele ficou surpreso. Tudo bem, vamos, até mais tarde, ela o cumprimentou e entrou pela porta. Seu rosto estava queimando, seu coração batia rápido e sua mãe imediatamente percebeu que havia algo errado com sua filha. Ariana, o que aconteceu com você? Por que está assim? Perguntou ela da porta. Mamãe, eu o encontrei hoje, disse ela. Quem? A mulher não entendeu. Bem, esse aí, lembra que você me disse que quando eu o encontrasse, eu o sentiria em meu coração. E assim, hoje, quando quase caí, ele me pegou, disse a filha, confusa. Não estou entendendo nada, sente-se à mesa e almoce, depois a senhora contará tudo em ordem, mostrou à mãe que estava tudo pronto. A Ariana comeu. Ela foi para seu quarto, por algum motivo queria escrever um poema. A menina sentou-se à escrivaninha, escreveu as 2 primeiras linhas e depois não lhe veio mais nada à mente. À noite, como prometido, Harvey e seus pais chegaram. A mulher ficou feliz em vê-los, mostrou-lhes a entrada e eles se sentaram à mesa. A mãe de Harvey preparou um bolo de batata muito saboroso, que todos comeram com chá. Depois disso, o rapaz convidou a moça para uma pequena caminhada. Naquela tarde, eles passearam pelo vilarejo, conversando sobre tudo por um longo tempo. Harvey, você notou que quando você me pegou, entre nós, como se houvesse uma faísca? Disse Ariana, embora estivesse envergonhada com essas palavras. Você não acreditaria, eu estava tão longe daquele lugar, mas foi como se eu sentisse algo e fosse atraída para lá, eles pararam. Você virá amanhã? Perguntou ela, esperançosa. Vamos ser amigos? Era óbvio que o garoto também estava envergonhado. Depois dessas palavras, Ariana não se sentiu mais tão tímida na frente do jovem. Ele a acompanhou até a porta, onde seus pais estavam saindo. Todos se despediram e foram para casa. Mamãe, você o viu? Disse Ariana para a mulher. Sim, claro que o vi, e vi a maneira como você olha para ele, como seus olhos brilham, ela o beijou no alto da cabeça. Ariana continuou a estudar. Harvey a encontrava todos os dias depois da escola e a levava para casa. À tarde, eles caminhavam e conversavam sobre o futuro. Ela lhe dizia que ele estava indo para a cidade depois da escola. O que você pode fazer na cidade? O menino não entendia. Não sei, todo mundo quer ir para lá, e eu também queria ir para lá, é claro, então prometi à minha mãe que voltaria, por alguma razão ela estava envergonhada com essas palavras agora. Não vou mudar sua opinião, se você quiser ir, eu o seguirei, mas acho que haverá muito trabalho aqui, ela apontou para o escritório. Eu sei que sem você, pensou Ariana. Quando chegou em casa naquela tarde, ela perguntou à mãe se poderia falar com a tia Selena, que trabalhava na prefeitura. Talvez ela pudesse lhe arrumar um emprego em algum lugar. Sua mãe, é claro, prometeu-lhe que sim, mas primeiro ela tinha que esperar o término de seu processo educacional. Antes dos exames, a garota estava muito preocupada, mas Harvey estava sempre ao seu lado. Ele estudava junto com ela, em algumas coisas dirigidas, nas quais ajudava. Ariana já sabia de tudo, e quando tudo aconteceu, ela nem se preocupou. Você vai ser minha esposa, Harvey sussurrou discretamente em seu ouvido na formatura. As bochechas de Ariana se inflaram e ela se virou bruscamente para ele. Do que você está falando? Ela também sussurrou baixinho. Ora, somos adultos, por que você não registra nosso relacionamento? Ele ficou maravilhado porque ela não queria. Mas você tem que esperar um pouco, porque eu ainda não tenho idade suficiente, ela disse a ele. Estou disposto a esperar minha vida inteira por você, ele a abraçou. Depois do ensino médio, Ariana conseguiu um emprego de meio período nos Correios. Ela gostava de separar jornais e revistas e entregar cartas aos vizinhos. Ela se dava bem com todo mundo, nunca era rude com ninguém, ela sorria. Harvey ficou feliz por sua namorada ser assim. Quando ela completou 18 anos, ele e Collier realizaram o sonho dela. No casamento, toda a aldeia estava comemorando. Meus queridos, embora vocês ainda sejam tão jovens, eu os parabenizo,
minha mãe estava chorando por algum motivo. Mamãe, por que está com lágrimas nos olhos? Hoje é um dia tão feliz, Ariana disse a ela. Era um dia feliz, todos estavam felizes, se divertindo. Antes do casamento, Harvey havia pedido ao presidente um terreno para construir uma casa, e agora estava construindo. O rapaz queria que a casa fosse grande, forte, como sua família seria. Ariana tinha ido trabalhar pela manhã, como de costume. Ela estava sentada em uma sala escura, lendo cartas, quando sentiu um peso no estômago. A garota imediatamente pensou em um bebê, embora ninguém nunca tivesse lhe falado sobre isso. Quando sua colega de trabalho mais velha entrou, ela decidiu perguntar a ela. Juliana, diga-me, estou com um aperto no estômago, pode ser gravidez? Perguntou a mulher. Bem, Ariana, você dá apenas uma pontada na barriga, e imediatamente acha que está grávida, a mulher riu. Mas a garota tinha certeza. Ela queria tanto ter filhos que não conseguia acreditar que não tinha dado certo. Em casa, ela contou tudo ao marido, que, assim como Juliane, ficou incrédulo com as palavras da esposa. Mas quando alguns meses se passaram, as palavras de Ariana se confirmaram, ela estava de fato grávida. Foi uma grande alegria, mas essa criança não estava destinada a nascer. Um dia, Ariana estava a caminho de uma das casas para trabalhar e Evan passou em um carro. Por alguma razão desconhecida, o cavalo acelerou e saiu em disparada. Ariana estava em seu caminho. Evan, da melhor maneira que pôde, não queria machucar a garota, mas não conseguiu. Ele não percebeu como isso aconteceu, mas um momento depois, a garota estava inconsciente na beira da estrada. Você matou a garota! Você matou a garota! Gritou Evan, ainda incapaz de parar o cavalo louco. As pessoas que ouviram isso correram imediatamente para lá. Elas viram a garota, começaram a pegá-la e a levaram para um médico. O centro médico local não podia fazer nada, então eles a levaram para o hospital. Sim, ela perdeu o bebê, mas isso não era o mais importante agora. Diga-me, o que há de errado com ela? Harvey implorou em lágrimas. Ela tem ferimentos muito graves, o médico do hospital ainda não conseguiu dizer nada claro, ela precisa de tempo, paciência e bons cuidados. Farei qualquer coisa por ela, o marido estava realmente disposto. Após a conversa com o médico, ele se sentou na enfermaria e não saiu do lado da esposa. A mãe dela veio visitá-la, o pai veio visitá-la, mas o marido estava sempre ao seu lado. Quando Ariana recuperou a consciência, ele a alimentou com uma colher e a ajudou a se levantar. Ela era tão doce, pequena e bonita. O rosto de Ariana havia se machucado um pouco na queda e agora ela tinha uma grande cicatriz em uma das bochechas. Mas Harvey achava que a cicatriz só a deixava mais bonita. Ele a parabenizou e a incentivou em tudo, mas ela apenas sorriu e cobriu o rosto. Eles voltaram para a cidade alguns meses depois. Ariana mancava, mas ninguém notava. À noite, ela chorava. Vamos, querida, Harvey acariciou sua cabeça. Harvey, e o nosso bebê? Isso é o que mais dói. Teremos mais filhos, não se preocupe, ele sempre podia apoiá-la com uma palavra gentil. Depois de um tempo, a moça percebeu que seu sonho de ter uma família grande talvez não se realizasse. Eles estavam casados há quase 10 anos e ela não conseguia engravidar. As sequelas do acidente quase desapareceram, deixando apenas uma grande cicatriz em seu rosto. Mas a garota achava que era por isso que não podia ter um filho. Acho que vou para a cidade, disse ela. O que você vai fazer lá? Perguntou o marido, embora ele soubesse por que ela estava indo para lá. Quero ir ao médico para saber por que não consigo engravidar. Você não tem nada para fazer lá, nesta cidade, disse ele a ela. E então? Ariana estava ficando desesperada. Então hoje eu e você iremos à casa de sua avó Jéssica, na cidade vizinha, disse-lhe a mãe e pegou a mão da filha para apoiá-la. O que ela pode fazer, sua Jéssica? Ariana não acreditava realmente que alguma força de outro mundo pudesse ajudá-la a engravidar. Ela se lembrou que, há alguns anos, seu marido havia lhe contado sobre um bebê do orfanato, mas ela não queria pensar nisso ainda.
Ariana concordou com a mãe e, juntas, dirigiram até uma cidade vizinha. De fato, dizia-se que Jéssica curava as pessoas e as ajudava em diferentes situações da vida. A mulher e a menina entraram na casa e Ariana imediatamente viu Jéssica sentada à mesa. Ela não era tão velha, embora todos a chamassem de avó. "Por que você demorou tanto, garota, para vir me ver?" perguntou ela. "Não sei", a garota estava confusa. "Vamos, entre, vou resolver seu problema." A avó pegou algumas ervas, sussurrou algo sobre elas, fumou-as, deu a Ariana um pouco da tintura para beber. Depois disse que tudo ficaria bem. Ariana deixou a avó de Jéssica, olhou para a mãe e sorriu. "Ela ajudou você?" A mulher passou o tempo todo do lado de fora da casa. "Sim, sem mais nem menos, eles estavam a caminho de casa." Harvey estava ansioso por isso, pois ainda amava sua esposa e estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. 1 ano se passou, 2, 3, 5, não houve nenhuma mudança na família. Um dia, Ariana decidiu fazer kvass. Ela colocou pão e farinha de rosca na tigela e, quando começou a adicionar o fermento, sentiu-se tão mal que teve de sair correndo. O que havia de errado com ela? Seu marido saiu correndo para ajudá-la. Não sei, ficou tão ruim que ela olhou para ele. Harvey viu que Ariana estava muito pálida. "Por que não vamos ao médico?" Ele sugeriu que ela fosse. Quando chegaram, o homem que deveria ajudar Ariana sorriu. "Bem, Ariana, seus sonhos se tornaram realidade", disse ele. Todos no vilarejo sabiam o quanto ela queria ter filhos e que não podia fazer isso. Não era possível. Ariana quase desmaiou. Ela estava de fato grávida. Harvey carregou a esposa nos braços, agora ele não a deixava ir a lugar algum, ela não podia nem ir à loja, ele fazia tudo por ela. Eles foram para o hospital antes do horário marcado, tudo tinha que ser perfeito. Durante toda a gravidez, a mulher se sentiu bem, nada iria acontecer, ela tinha certeza disso. À noite, ela começou a sentir um aperto na barriga. Ariana disse ao médico que não via a hora de conhecer seu primogênito. Quando o choro do bebê ecoou pela sala, o médico parabenizou Ariana pelo nascimento de seu bebê, seu filho. A mulher se deitou e chorou, e depois disso não saiu do lado do bebê nem por 1 minuto. Quando voltaram para casa, toda a aldeia comemorou o fato. "Agora sou a pessoa mais feliz do mundo", disse ela a Harvey. Havia muito choro na casa, mas mamãe estava sempre presente. Ela havia esperado tanto por esse momento que tentou adiá-lo enquanto o bebê era pequeno. Ariana adorava sentar-se ao lado do berço e contar-lhe histórias e poemas. Quando ouvia a voz de sua mãe, ela se acalmava. Após o nascimento de seu primeiro filho, não demorou nem 1 ano para que Ariana se sentisse mal novamente. Ela se virou para o marido e olhou para ele com os olhos arregalados. "Não pode ser", disse ela. "Harvey, estou tão feliz, será que a vovó Jéssica realmente fez algo por mim naquela época ou foi apenas auto-hipnose?" Ela o abraçou. "Não sei o que foi, mas também estou feliz", ele abraçou. E dessa vez foi exatamente igual à primeira vez. Harvey fez todo o trabalho sozinho, não deixou sua esposa fazer nada. Ela estava apenas cuidando do bebê e se preparando para o segundo. Ele estava no hospital novamente, embora nada o incomodasse, mas a esposa estava preocupada com o filho, com o fato de ele estar ali sem ela. Ela daria à luz primeiro e iria para casa, disse a seus vizinhos na enfermaria. "E como foi que você decidiu? O primeiro ainda é pequeno e você já está indo para o segundo." "Eu sonhei com isso a vida toda e agora está se tornando realidade", disse Ariana calmamente. Ela já sabia, quando começou a sentir um pequeno formigamento na parte inferior do abdômen, que estava apenas começando. Depois da primeira vez, ela ainda não havia se esquecido do que tinha que fazer, então não havia problema. E dessa vez o garoto apareceu. "É isso aí, Belry, você verá seu irmão Mickey em breve", dizia a mamãe para o pequeno pacote de maternidade, e Harvey andava de um lado para o outro sob as janelas. Ele não queria que lhe mostrassem seu filho nem nada, só estava feliz por sua família. Agora éramos 4 na casa. Alyosha já estava dando passos confiantes, conversando.
E Beori estava deitado em seu berço. A avó sempre vinha visitar os netos, mas não podia ficar com eles por muito tempo, pois estava doente. Assim que se alegraram com o nascimento de seu segundo filho, a família se encheu de tristeza. O pai de Ariana morreu. Foi muito doloroso, mas ela não se abalou e não chorou, pois tinha medo de que o leite desaparecesse. Depois disso, sua mãe se mudou para a casa dela, havia espaço suficiente para todos, e as mãos extras foram úteis. Gostaria que tivéssemos outra menina, disse Harvey a Ariana à noite. Graças a Deus, ele olhou para o canto onde estavam os ícones. Uma menina seria ótimo, insistiu Harvey. Ariana estava feliz. Mickey estava no jardim de infância, Beori estava sob os cuidados da avó. Ariana queria sair para trabalhar, Harvey não se importava, ele sempre concordava com sua esposa. Mas Ariana tinha que trabalhar, apenas 6 meses, porque depois desse período ela se sentia grávida novamente. Ele se perguntava por que isso não havia acontecido antes. Aparentemente, era necessário que você tivesse filhos agora, disse-lhe a mãe. Sim, mesmo que tenha sido apenas 10 anos antes, suspirou a mulher. Mas ela não queria fazer nada. Se Deus dá um filho, ele tem que vir ao mundo. De volta ao mesmo hospital, o médico sorriu quando a viu. Você vem aqui com frequência, brincou ele. Enquanto eu puder, darei à luz, respondeu a paciente calmamente. Nada de novo aconteceu. Ainda era o mesmo quarto, o longo corredor que ela havia percorrido quando tudo começou. E, pela terceira vez, Ariana deu à luz um filho, chamado Billy. O bebê nasceu com dores, mas o médico convenceu a mulher a não se preocupar muito. Mas Ariana ainda estava muito abalada e deixou que ele ficasse inválido, mas que isso não afetaria sua vida de forma alguma. Havia outro membro da família na casa. Os meninos mais velhos já estavam ajudando o pai com algumas coisas. Eles estavam fazendo algo divertido, batendo os pés e comendo à mesa. O pai e a mãe estavam felizes. Um dia, Mickey chegou em casa do jardim de infância com o nariz quebrado. O que havia acontecido com ele? A mãe não conseguia entender. Não foi nada, o menino acenou com as mãos, brincando com as crianças. A mulher percebeu que estava criando filhos muito bons. Ela percebeu que precisava educá-los, ensiná-los e dizer-lhes tudo o que ela mesma sabia fazer. Harvey também estava diretamente envolvido nisso. Quando os meninos estavam na escola, o pai lhes contava e ensinava como dirigir um carro, um trator. Eles estudavam alguns detalhes, que só podiam admirar, e foi o que Ariana fez. A mãe deles já era muito idosa, estava deitada há muito tempo, e a mulher cuidava dela. Mas em algum momento ela foi embora. Ariana chorou, seus filhos e seu marido a apoiaram em tudo. Mas não havia tempo para chorar por muito tempo, havia trabalho a fazer, filhos para criar e tudo mais. Enquanto estavam na escola, os meninos planejavam ficar na aldeia, não ir a lugar algum, ajudar o pai e a mãe, bem como a fazenda coletiva. Mas quanto mais velhos ficavam, mais mudavam de ideia. E agora que Mickey havia terminado a escola, ele tinha que ir para o exército. Sua mãe ficou muito chateada. Mickey, tome cuidado, ela pediu. Não era uma época pacífica, havia uma guerra feroz em alguns lugares. Oh, mãe, não se preocupe, vai dar tudo certo, ela prometeu a ele. O menino foi embora e escreveu cartas sobre como estavam sendo seus dias. Falou sobre os novos amigos que havia conhecido. Toda a família escreveu de volta. Sua mãe também publicou tudo o que aconteceu durante os dias em que não havia cartas. Ela estava muito preocupada e ansiosa com seu filho. Mickey estava voltando do exército. O trem estava parando na cidade. Quando o garoto desceu na plataforma, decidiu dar uma pequena caminhada. Alguns amigos o acompanharam e ele ficou com eles. Mickey, talvez possamos ir a um café e conhecer algumas garotas, sugeriu seu amigo. Não me importo, disse Mickey. Ele não ia muito à cidade, só quando ele e o pai iam à loja. Então, agora ele estava interessado em tudo. Com seu amigo, foram a uma cafeteria.
Havia garotas muito jovens lá. Elas estavam pintadas com cores vivas e vestidas da mesma forma. Leca gostou tanto que se aproximou de uma delas quando se sentaram por um tempo. Olá, disse ele às moças. Vá com seu colega, uma delas se virou. Ele queria conhecê-lo, ele era ingênuo. Depois de pouca persuasão, as moças finalmente concordaram em se encontrar. Elas foram para a mesa com os rapazes e a noite continuou entre os quatro. Você não é como o resto da cidade, disse Nancy enquanto Mickey a levava para casa. O quê? Bonito? Vá se fuder, ela o cumprimentou. Mickey estava orgulhoso de si mesmo, era a primeira vez que ele andava na rua com uma garota. Havia garotas na cidade, mas todas eram amigas. E agora aqui estava ele, tinha conhecido a garota e agora estava acompanhando até sua casa. Posso ir amanhã? Ela lhe perguntou na porta. Venha, ela abriu a porta e entrou na escuridão. O cara estava voltando com sua amiga, ela pensou que ficaria aqui por mais de um dia. Vitor, por que eu vou morar com você? Ele perguntou ao amigo. Se você quiser, pode, ele deu de ombros. Depois disso, Mickey começou a sair com Nancy. Ele escreveu para sua mãe na cidade dizendo que ficaria na cidade. Mas ela o chamou de volta para casa. Nancy, quer vir comigo? Disse ela. O que você pode fazer em seu vilarejo? Era óbvio que ela nunca iria para lá, nunca viveria lá. Eu a apresentarei aos meus pais, direi a eles que vamos morar na cidade, insistiu ele. Ela concordou somente depois de 2 semanas. Vitor, onde Mickey estava hospedado, havia insinuado a ela várias vezes que era hora de se mudar. Ele lhe prometeu que, assim que voltassem da cidade, arranjaria um emprego e descobriria o que fazer com a casa. Agora vamos lá, você verá que casa grande eu tenho, irmãos, mãe e pai, disse ele. Ah, o que eu ainda não vi lá, ela olhou pela janela. A moça gostava do rapaz, mas morar no campo não era para ela. Ela queria estar na cidade. Quando chegaram, Ariana viu logo como era a namorada de seu filho. Ela era muito pintada, usava uma saia curta e a blusa mal cobria a barriga. Mickey, onde você a encontrou? Perguntou a mãe dele. Mamãe, pare, ele a tranquilizou, mas a mulher não queria parar. Ela já tinha vivido essa vida e sabia que seu filho não teria uma boa família com aquela garota. Enquanto Mickey e Nancy visitavam a mãe, eles receberam a notícia de que Belry seria convocado para o exército. Sinto muito pela maneira como agi antes, disse a garota. Não tem problema, todos os jovens são assim, a mulher sorriu. Ela havia se afeiçoado a Nora e agora não pensava mais nela como antes. Não havia mais notícias de Mickey. As mulheres estavam muito preocupadas. Elas perguntaram a ele no trabalho, mas não receberam nenhuma resposta. Nancy estava muito chateada e chorando muito. Ela está chorando? Sua mãe entrou em seu quarto. Os hormônios dela estavam agindo de forma acelerada e agora ela estava tão preocupada que achava que Mickey não voltaria. Nancy foi chamada à delegacia de polícia. Quando o policial viu sua barriga redonda, ela não conseguiu dizer uma palavra. Já falando, ela não aguentava mais. Parecia que ia desmaiar. Seu marido morreu heroicamente, ele lhe disse. Nancy abriu bem os olhos e cambaleou. Por favor, acalme-se, ela lhe deu um copo de água. O que você acabou de me dizer? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Desculpe-me, por favor, mas eu tinha que lhe contar, o policial não sabia como se justificar. Nancy se sentou nas cadeiras, estava tão chocada que não conseguia nem chorar. Vários pensamentos passavam por sua mente, o principal deles era como informar sua mãe. Como ela reagiria a essa terrível notícia? Mas isso tinha de ser feito. O colega de Mickey havia anotado o endereço onde o corpo seria entregue. Ele prometeu que tudo seria feito. Depois acenou e foi para seu escritório. Nancy tinha que voltar para a cidade, mas não sabia como fazer isso. Ela foi até a estação e comprou uma passagem, mas não para o futuro imediato,
e sim para a noite. Até lá, ela pensou em como levaria a má notícia para casa, para o marido. Quando chegou à aldeia, ficou parada por um longo tempo perto do portão, sem ousar entrar. De repente, ela viu Harvey andando pela rua. "Nancy, por que está aí parada?" perguntou ele. "Não sei como entrar", ela respondeu. "Há algo errado", ele se enrijeceu ao ver os olhos da cunhada lacrimejando. "Sim", ela respondeu baixinho, sem saber como dizer as próximas palavras. "É isso, vamos para casa, lá você pode nos contar tudo." Ele a pegou pelo braço e a levou até a porta. Nancy sentou-se à mesa, sem comer nada, sem tocar em nada, com os olhos fixos em um ponto. "Por que eles ligaram para você?" Ariana estava na cozinha. "Mickey está morto", respondeu ela simplesmente, sem tirar os olhos de onde estava olhando. "O quê?" Ariana sentiu como se seu coração tivesse parado. "Eu também reagi lá", respondeu a garota. A mãe se sentou em uma cadeira, era como se a casa estivesse sem ar. Harvey estendeu um copo de água para ela, ele também não conseguia absorver a informação, mas se manteve firme. Quando o caixão de zinco chegou à casa, todos pensaram que aquilo realmente havia acontecido. Mickey foi enterrado por toda a aldeia. Muitas palavras bonitas foram ditas, mas isso não ajudou sua mãe. Nancy foi levada em uma ambulância. "Não sei como viver sem ele", disse a esposa quando voltou para a casa da sogra. "Nancy, essa é a nossa dor compartilhada e vamos superar isso juntos." Eles se sentaram abraçados na cozinha. "Deveríamos escrever para Belry", disse Billy um dia. "Não se atreva", sua mãe o repreendeu. "Ele deveria saber que seu irmão se foi", o menino se perguntou. "Ele está lá agora, e eles podem levá-lo também", e ele repetiu tudo depois do irmão. "Ele vai embora, eles o trarão de volta também", disse a mãe, sem saber que suas palavras seriam proféticas. Nancy deu à luz uma menina. Foi uma grande alegria para Harvey, pois ele desejava muito ter uma filha. Ele nunca saiu do lado dela. "Eu deveria ir para a cidade", disse ela aos pais de seu marido. "O que você vai fazer lá?" "Ficar aqui, é tão bom." "Arrume um emprego em algum lugar, nós cuidaremos de nossa neta", Ariana implorou. "Não posso ficar aqui, tudo me faz lembrar dele." Nancy começou a chorar. Mas ela ficou mesmo assim. Ariana lhe arrumou um emprego na mesma agência dos Correios onde ela havia trabalhado. Ela e Harvey ficaram em casa e ela só tinha que cuidar da neta. Estava na hora de Belry voltar do exército. Ele também veio com uma garota, ninguém sabe onde eles se conheceram. A família se sentou à mesa. Quando o menino soube o que havia acontecido com seu irmão, começou a chorar. "Por que você não me escreveu?" ele chorou. "Filho, acredite em mim, era necessário." Sua mãe se aproximou. Eles conheceram a namorada dele, que se chamava Ekaterina. Ela morava perto do local onde o filho servia, e foi lá que eles se conheceram. Se eles quisessem viver separados, poderiam ir para a casa da avó dela, sugeriu Ariana. Belry e Catherine aceitaram a proposta e agora moravam na casa da mãe de Ariana. No início, tudo estava bem entre eles. Mas, cada vez com mais frequência, Catherine começou a ir para a cidade. Ela ficava lá por vários dias, e Belry ficava nervoso. Depois que a garota saiu novamente, ela não apareceu por muito tempo. Belry até foi procurá-la, mas não conseguiu encontrá-la. O garoto era muito psicótico e decidiu que não tinha mais nada que estar aqui. Ele foi até o escritório de alistamento militar e pediu para ser levado para servir sob contrato. Belry, não, sua mãe chorou e se ajoelhou na frente dele quando ele lhe contou. "Eu vou vingar o Mickey", disse ela. "Por favor, não faça isso", Nancy se juntou à mulher. "Por que você tem tanto medo por mim?" "Nada vai acontecer comigo", ela se gabou. Ariana sabia que não poderia mudar a opinião do filho. Ela estava feliz pelo fato de Fedjuska ter sido liberado de tudo isso por motivos de saúde, ele não foi para o exército. Belry também saiu de casa, e logo Nancy se mudou para a cidade.
Então estamos aqui, você e eu sozinhos, em nossa velhice, disse Ariana ao marido. E quanto a mim? Billy olhou para eles. E você, filho, está conosco, sua mãe o abraçou. Por alguma razão, ela se sentia tão triste que não conseguia expressar isso em palavras. Ultimamente, a mulher estava chorando muito. Ela não entendia como uma família tão feliz podia se desintegrar tão rapidamente. Não fique triste, Ariana, haverá feriados em nossa rua, disse Harvey a ela. Mas sua mãe não conseguia evitar, e as lágrimas escorriam por seus olhos. Beori havia parado de escrever, ela se preocupava com o filho. Você o conhece, ele não escreve para nós do exército, Harvey a tranquilizou. Mamãe, papai, parem de se lamentar, conheçam Sabrina, minha noiva, como um concerto, Billy apresentou sua noiva. Jesus, Billy, aonde você vai? A mãe se levantou da cadeira. Por que todo mundo pode entrar e eu não? Ela se perguntou. Ele conhecia Sabrina desde que ela era uma garotinha. A garota era 2 anos mais nova que seu filho. Ela mantinha contato com os pais, por isso, era muito bem recebida em casa. Todos os dias em que Billy passeava com ela, seus pais ficavam felizes por ele. Seu pai também estava feliz por seu filho ter encontrado uma namorada. Billy não esperou muito, logo após a comunicação, ele pediu a moça em casamento. Os pais de ambas as partes aprovaram o casamento. O casamento foi comemorado por toda a aldeia. Embora a mãe não estivesse muito feliz, ela tentou não demonstrar isso. Quando todos estavam prestes a ir para casa, uma garota que trabalhava nos correios se aproximou de Ariana. Ela pegou sua mão e a olhou diretamente nos olhos. O que foi? Ariana se enrijeceu. Beori, disse ela. Beori quem? Sua mãe não entendeu. Desaparecido, murmurou a menina. Não entendo, a mãe se sentou em uma cadeira. Desaparecido, chegou um telegrama, explicou a funcionária dos correios, chegou hoje, ela lhe entregou um pequeno pedaço de papel. Ariana olhou para a menina por um longo tempo, depois cobriu os olhos com as mãos e começou a uivar, as lágrimas não eram mais suficientes para lamentar essa dor. Ariana, o que há de errado com você? Harvey correu até ela imediatamente. Mas ela continuou andando. Então o homem falou com a garota, e ela lhe contou tudo. Eles foram para casa em silêncio, ninguém sabia o que dizer um ao outro. Não vamos enterrá-la, disse a mãe imediatamente. Enterrar quem? Harvey não entendeu. Ninguém, ela se foi, e deixe-a ir, ela se foi, e ela não escreve cartas, ela respondeu ao marido. Parecia que sua esposa havia enlouquecido, mas ele não disse nada. Harvey tentou manter a calma, mas as preocupações internas estavam se fazendo sentir. Um dia, o homem ficou doente, foi levado ao hospital e voltou para casa deitado. Agora era ainda mais difícil para Ariana. Ela estava preocupada com tudo o que havia acontecido e tinha que andar atrás do marido, que não conseguia nem se levantar. Harvey, querido, por que as coisas acontecem assim? Como se alguém a tivesse azarado, ela se sentou chorando ao lado da cama dele. Sinto muito, disse ela. Por que eu deveria perdoá-lo? Ela caiu sobre o peito dele. Porque ele não podia morrer, mas a condenou a uma agonia tão grande que fiquei pensando nisso. Do que está falando? Vamos lá, você também morre, é tudo o que eu preciso, ela começou a repreendê-lo. Era tudo muito triste. Como estão Billy e Sabrina? Perguntou Harvey. O que há de errado com eles? Eles estão bem, disse a mulher. Na verdade, Billy e Sabrina haviam se mudado para a mesma casa onde a avó morava. Eles estavam planejando suas vidas, queriam ser pais. Billy, vamos pescar, disse sua esposa. O que você está fazendo para pescar? Já está frio lá fora, ela respondeu com uma risada. Por que está pescando? Vamos pegar peixe fresco, vou fazer um bolo, ela prometeu a ele, mas Billy não entendeu sua ansiedade. Você é tão imaginativa, ele a pegou nos braços e a girou. Paula riu, pois amava muito seu marido.
Ariana estava feliz porque, pelo menos, seu filho estava indo bem. Ela ia visitá-los todos os dias, levava-lhes refeições caseiras. Mamãe, eu quero ir trabalhar, seu filho lhe disse uma vez. O que você está fazendo? Que tipo de trabalho com sua saúde? A mulher temia por ele. Você diz a mesma coisa, eu faço tudo em casa, ele apontou para os armários, que ele mesmo havia feito recentemente. Não sei, você pode tentar, ele deu de ombros e foi embora. No dia seguinte, eles foram juntos visitar um homem que tinha uma serraria em seu vilarejo. Olá, Nani, ele se aproximou. Olá, ele sorriu. Escute, Billy quer trabalhar, você o aceitaria como ajudante? Ariana não gostava de perguntar, mas queria fazer algo bom para o filho. Claro, eu sempre preciso de trabalhadores, ela ficou feliz que o garoto quisesse trabalhar. No dia seguinte, o garoto chegou para seu turno. No começo foi confuso, mas ele pegou o jeito. Ariana, não podemos ao menos colocar uma cruz no belry? Perguntou o marido. Por que não? Ela não entendia. Para ter um lugar para vir e se lembrar, Harvey chorou. Vou pensar sobre isso. Minha mãe tem estado mais quieta ultimamente. Então, vamos lá, vamos tentar nos levantar. Agora que não havia mais ninguém na casa além dela e do marido, ela decidiu ajudá-lo. Foi difícil, mas eles tentaram. Foi difícil, mas eles tentaram. E depois de 6 meses, o homem conseguiu se sentar na cama. Isso facilitou muito seus cuidados. Billy e Sabrina vieram visitar os pais dela no fim de semana. Eles planejaram aquecer a casa de banho e depois sentar-se à mesa juntos. Os pais ficavam felizes quando seus filhos vinham visitá-los. Eles tentavam fazer tudo por eles. No momento, Harvey estava sentado na cama, conversando com Sabrina. Ela estava trabalhando na biblioteca, lendo livros e contando a ele várias histórias interessantes. O banho está pronto, um jovem entrou na casa. Filho, você deveria pelo menos comer, ele espirrou nas mãos da mãe. Ultimamente, indo para o trabalho, ele perdeu muito peso. Ele vai conseguir, ela sorriu. Todos foram se lavar em ordem, Billy ajudou sua mãe e seu pai. Tudo na vida parecia estar melhorando. Nancy chegou, trazendo uma neta para os avós. Ela era uma menina inteligente e Ariana gostava de brincar com ela. A nora pediu aos pais do marido que ficassem com a filha, pelo menos até o final do verão. Ela precisava trabalhar e a criança não tinha para onde ir. Os mais velhos concordaram, e a casa ficou barulhenta e alegre. Verônica, levante-se, sua avó acordou de manhã, havia muito o que fazer. A menina torceu o nariz, não estava acostumada a acordar tão cedo. Mas, como não podia desobedecer à avó, ela se espreguiçou e levantou. É isso aí, Harvey, acho que a felicidade chegou à nossa casa. Ela se sentou à beira da cama para passar a noite. Sim, Verônica estava melhor, confirmou o marido. Era necessário ir perguntar se a criança seria aceita na creche local, e Ariana fez isso. A resposta foi sim, então a criança tinha que ser preparada. Vou à cidade comprar roupas para Verônica, Ariana ia fazer. Tenha cuidado lá fora, seu marido estava preocupado com ela. Não se preocupe, ela saiu de casa. O avô chamou a neta, ela veio até ele, subiu com os pés na cama e ele começou a ler para ela. Agora, todas as manhãs, Ariana levava a neta para o berçário. No início, a menina chorava, mas depois se acostumou, pois tinha novos amigos. Nancy estava longe há muito tempo, disse Ariana. A mulher trouxe a filha para eles e ela nunca mais apareceu. Ariana e Harvey não sabiam onde ela estava ou o que estava acontecendo. Bem, a neta está conosco, isso é o mais importante, Harvey sorriu. Nancy, quando chegou à cidade, começou imediatamente a procurar emprego. Ela conseguiu um emprego, mas sua filha ficava muito doente, então ela tinha que tirar dias de licença médica. Por causa disso, eles reclamavam no trabalho e a garota pediu demissão. Quando o dinheiro ficou ruim o suficiente, ela levou a criança para os avós. Olá, ela chegou a uma das instituições.
Ao entrar, um homem imponente sentou-se à mesa. Gostaria de me candidatar a um emprego com o senhor. Nancy se comportou de forma muito modesta. Dei uma olhada em seus documentos. Você é adequada para nós. Ele entregou a ela um pedaço de papel para que ela escrevesse uma candidatura. Nancy não conseguia acreditar que havia conseguido o emprego tão rapidamente. Ela escreveu tudo o que tinha para escrever. Amanhã era seu primeiro dia de trabalho. Não se atrase, disse-lhe o supervisor. Ok, ela se despediu e saiu do escritório. Em casa, ele preparou tudo para amanhã, tomou um banho e se deitou para descansar. Ele chegou, foi levado ao seu local de trabalho e lhe disseram o que deveria fazer. E na noite do primeiro dia, o chefe a chamou. Robert, você ligou. Ela deu uma olhada em seu escritório. Sim, Nancy, entre. Ele apontou para uma cadeira. Ela entrou, sentou-se e não sabia o que poderia ter feito em seu primeiro dia para chegar a esse escritório. Será que eu fiz algo errado? Ela não olhou para ele. Não, está tudo bem, é que quando você saiu ontem, eu não consegui esquecê-lo o dia todo, ele mudou para você, sem aviso. E daí? Nancy não sabia onde eu queria chegar. Por que não saímos juntos? O diretor sugeriu isso. Vamos lá, ele ficou bravo. Qual é o problema? Você é jovem, solteira, eu também, por que não tentamos? Ele disse tudo isso com calma. Bem, Nancy concordou porque achava que se dissesse não, seria demitida. É esse o acordo, então eu passo aqui em algumas horas. Ela se levantou e foi até a porta. Quando Nancy saiu, ele pegou a mão dela e a beijou. Até mais tarde, ele saiu do escritório, com o rosto vermelho. O que disseram a você lá dentro? As moças do escritório dele vieram logo em seguida. Nada, estávamos apenas conversando sobre trabalho, ela mentiu. Compreensivelmente, era óbvio que seus colegas não acreditavam nela. Nancy se preparou para a reunião. Robert era bonito, bem-sucedido e jovem. Ela não sabia sobre o que eles iriam falar. Mas, à medida que a hora passava, a moça se acalmou e continuou a se demorar. Ela estava na entrada da garagem quando ele parou na frente dela. Olá, ele saiu do carro e abriu a porta para ela. Ele riu e já estava acenando. Entre, ele a ajudou a entrar. Obrigada, ninguém nunca havia atendido daquela maneira. Eles foram de carro até um restaurante que era o único da cidade. Nancy de repente começou a se preocupar de se ele lhe pedisse para fazer algo mais tarde, para esse jantar. Ela não se importava em conhecer Robert, mas não sabia absolutamente nada sobre ele. Sente-se, ele puxou uma cadeira para o lado e esperou que Nancy se sentasse. Obrigado, ele não poderia agradecê-lo o suficiente hoje. O jovem pediu vinho e algo para comer, depois colocou o cardápio de lado, sentou-se e olhou para sua companheira. O que foi? Ela ficou envergonhada. Nada, eu só estava olhando como você é bonita. Ele pegou a mão dela. Estou me sentindo bem, ela baixou os olhos. Vamos brindar ao nosso futuro, ela levantou o copo. Bem, Nancy se perguntou. Ontem eles se viram pela primeira vez e hoje já estão brindando ao futuro. No restaurante, ele lhe perguntou como ela vivia, por que era solteira e outras coisas. Ela era casada, ele parou nessa palavra, porque um nó veio à sua garganta, a garota estava com medo de chorar. Bem, vejo que você não quer falar sobre isso, o principal é que você está sozinha agora. Ele não a incomodou com mais perguntas. Eles ficaram ali sentados até quase a hora de fechar, então Robert quis levá-la para casa. Você tem bebido vinho, não tem? Ela ficou surpresa por ele estar dirigindo. E daí, só uns 2 drinks? Ele sorriu. Vamos a pé, e você pode pegar o carro mais tarde, sugeriu ela. Tudo bem, Robert concordou facilmente. Eles chegaram à mesma casa onde a garota morava. Robert beijou a mão dela novamente e eles se despediram até amanhã. Bem, que homem decente, com essas palavras ela subiu as escadas. De manhã, ela chegou ao trabalho e seu chefe já estava esperando por ela.
Ele havia preparado um pequeno buquê de flores para ela. Bem, ela olhou para que ninguém a visse. Pegue-o e ele o colocou em suas mãos. Era um elogio para Nancy. Isso a animou naquela manhã. Robert e Nancy começaram a namorar. 2 meses depois que ela conseguiu um emprego, ele propôs que ela fosse morar com ele e deixasse a empresa. Ela hesitou por um longo tempo, mas fez o que ele lhe disse. Preciso falar com você, começou Nancy em um fim de semana. Ela e Robert estavam morando com ele há 3 meses. Eu o ouço com muita atenção, ela foi até lá e sentou-se ao lado dele. Tenho uma filha pequena, ela está com os avós agora, mas gostaria de levá-la para casa, ela observou a reação do homem. O que? Que filha? Ele ergueu as sobrancelhas. A minha, Verônica, do seu primeiro marido, a moça começou a se preocupar. Não, você e eu teremos nossa própria filha e nosso próprio filho, não, Verônica não estará aqui, deixe-a morar na casa da avó, você pode visitá-la, ela falou em um tom severo, como no trabalho. Você não pode fazer isso, Nancy sabia que ia chorar. Por que não? Algumas crianças se dão melhor com as avós do que com as mães, disse ele, porque ele havia passado toda a sua infância na aldeia com a avó. Nancy não discutiu com ele, mas pensou em falar sobre isso mais tarde. A mulher sentia muita falta do filho e, depois de 1 mês, não aguentou e voltou a tocar no assunto. Mas Robert não quis saber disso. Ele disse que era necessário dar à luz outro filho. Eles viveram juntos por 1 ano e, depois, Nancy foi embora, quando ele voltou para visitar Ariana. Uau, para o verão, disse-lhe a sogra. Desculpe, foram as circunstâncias, Nancy sentou-se em frente a Verônica, que olhava fixamente para a mulher. Oi querida, você se esqueceu de mim, sou sua mãe, ela estendeu as mãos. A menina olhou para a avó e se aproximou da mulher. Elas se abraçaram e depois entraram na casa. Lá, Nancy contou tudo à mulher. Sim, coisas, ela exalou, e agora, fique conosco, pelo menos por alguns dias. Não, não posso, estou indo para casa, Nancy olhou para o relógio. E a Verônica? Ariana estava assustada. Por quê? Ela está comigo, ela se levantou e olhou perplexa para Nancy. Como pode ser isso? Quem faz isso? A menina viveu conosco por tanto tempo, e agora você a leva embora assim? A sogra começou a chorar. Espere, mas ela é minha filha, ela estava lá recolhendo as coisas da criança. E você perguntou a ela, talvez ela não queira ir a lugar nenhum? A avó praticamente gritou. Naquele momento, Harvey acordou. O que está acontecendo aí dentro? Gritou ele do quarto. A Nancy está pegando a Verônica, disse Ariana em voz alta. Como ela a está levando? O homem também podia ser ouvido agitado. Apenas, a mulher se sentou em uma cadeira, quanta perda mais ela teria que suportar em sua vida. Não se preocupe, tenho certeza de que a veremos novamente, a nora quis se aproximar da mulher, mas ela fez um gesto que dizia a Nancy para não fazer isso. Vá, e não se esqueça de seus avós, ela abraçou e beijou Verônica. Naquele momento, a menina chorou alto, soltou-se da mãe e correu para o avô. O que está acontecendo? Você a colocou contra mim aqui, Nancy começou a ficar nervosa. Do que você está falando? Lá na sua aldeia com seu namorado rico, você está louca? Ariana ficou surpresa com a mudança que sua nora havia feito ultimamente. Não me insulte, disse ela. Deixe a criança conosco, você terá mais filhos, a mulher implorou. Não, disse ela, nós iremos visitá-la. Ela não quis dizer mais nada, pegou as malas, a criança e saíram de casa. Naquela noite, Harvey teve uma convulsão. Ariana chamou uma ambulância e levaram seu marido para um hospital da cidade. Mamãe, o que aconteceu? Billy chegou no dia seguinte, depois do trabalho. Eles levaram papai embora, ele estava doente. Ela também não parecia estar se sentindo bem. Ela está bem? Seu filho veio até ela. Ela limpou o rosto com a mão. Devíamos ir vê-lo, ela se sentou ao lado dele. Sim,
Eu estava pensando a mesma coisa. Ela se sentou e olhou para a bela toalha de mesa sobre a mesa. Então, em 2 dias, no fim de semana, iremos todos juntos. Billy tinha certeza do que estava dizendo. Em casa, ele contou a Sabrina, que não conseguia entender como uma mulher podia ser tão cruel. Ela sabia que os avós amavam muito a neta, mas não, ela a levou mesmo assim. Billy, vamos nos mudar para a casa de sua mãe, seria mais fácil para ela, ela pensou mais de uma vez. Se você não se importar, vamos fazer isso, ele ficou feliz por sua esposa ser tão gentil. Um dia depois, eles estavam sentados juntos na cozinha, como quando eram crianças. E se ele morrer? Perguntou Ariana com a voz trêmula. Do que você está falando? O filho dela veio imediatamente e se sentou ao seu lado. Nossa, já houve 2 ataques, a mulher não pôde deixar de chorar. Tudo, não vamos falar, amanhã iremos ao hospital e lá tudo ficará claro, concluiu o menino. Tudo bem, a mãe concordou com ele. De manhã, antes da viagem, Ariana decidiu ir ao cemitério com seu filho. Lá, ela se sentou em um banco, chorou e contou o que havia acontecido. Em seguida, olhou para a foto de Mickey por um longo tempo e pensou que deveria levar a foto de Dinka com ela. Quando teve que ir para a estação, Ariana se despediu de seu filho, beijou a foto e foi embora. Onde você esteve por tanto tempo? Billy estava com medo de se atrasar. Ela foi ao cemitério, viu que o ônibus ainda não havia chegado, então por que seu filho estava tão nervoso? Mas ela sabia que Billy fazia muito isso. Eles chegaram e conversaram com o médico. Ele os acompanhou até o quarto. Harvey estava deitado na cama. Tudo o que eles estavam tentando conseguir há tanto tempo desapareceu de repente. O homem se deitou novamente e não se moveu. Harvey, sua esposa, foi até ele e o beijou. Desculpe, ele latiu novamente. Mas agora ele falava com dificuldade. Chega, melhore logo, nós o levaremos para casa, ela sussurrou. Vou tentar, ela até tentou sorrir. Eles foram para casa, ninguém falou sobre nada, todos perceberam que não havia tempo para isso agora. Você acha que o Belry está realmente morto? A mãe começou a conversa primeiro. Por que você acha o contrário? O Billy não gostava dessas conversas, então a mãe parecia uma pessoa louca. Não sei, não sinto que meu coração se foi, ele colocou a mão no peito. Não tenho nada a lhe dizer, Billy deu de ombros. Bem, eu queria levar a foto de Dinka ao cemitério hoje para falar com eles lá, admitiu Ariana. Já estava na hora, pois Billy, assim como Harvey, também queria colocar uma cruz na cabeça do irmão. Ok, trataremos disso mais tarde, como está indo? Era como se Ariana tivesse se reorganizado. Ela se levantou e começou a colocar a chaleira no fogo e a colocar algo na mesa. E com razão, já que eles não tinham comido desde a manhã. Estamos indo bem, disse Sabrina. Não vejo ninguém pequeno e descalço correndo pela casa, ela deu a entender a eles, pela enésima vez, que estavam sendo lentos com as crianças. Mãe, nós avisaremos assim que tivermos algo, Billy olhou para ela. Sim, eu conheço você, ela tentou parecer animada. Depois, todos se sentaram à mesa, tomaram chá e comeram deliciosas batatas e carne. De manhã, Billy e Sabrina iriam trabalhar e mamãe faria o trabalho doméstico. Vamos buscar o papai? Perguntou a esposa ao filho e à nora algumas semanas depois. Ele já recebeu alta? Sabrina estava feliz. Sim, eles disseram que poderiam levá-lo para casa, Ariana chorou. Mamãe, não fique assim, Billy a abraçou. Não vou ficar, sinto pena do Harvey, ele não pode chorar na frente dela, ele se acha um fardo, ela enxugou as lágrimas, elas estavam quase sumindo. Eles estavam de volta à estação, esperando o ônibus. Tiveram que alugar um carro para voltar, mas não foi nada demais. Harvey, sua esposa, entrou no quarto, virou a cabeça e olhou para cima com olhos tão tristes que os soluços voltaram à sua garganta. Me deixe aqui, para que você precisa de mim? Gritou Harvey naquele momento. Você não se lembra do que prometemos no altar, para o bem e para o mal,
para o bem e para o mal, pelo resto de nossos dias. Ela se aproximou e colocou os braços em volta do marido. Você é um santo, ela pressionou a bochecha dele contra a dela. Eu simplesmente amo você. Ela tentou colocá-lo na cadeira de rodas, mas não conseguiu, teve que chamar Billy. O jovem não demorou muito para fazer isso sozinho. Eles chamaram um carro e seguiram para o vilarejo. Algum tempo se passou, era inverno lá fora. Sabrina chegou em casa do trabalho. Mamãe, ela se virou para Ariana. Sim, ela voltou atrás. Finalmente Deus ouviu você. Ela se levantou com um sorriso doce e colocou as mãos na barriga. De jeito nenhum, ela caminhou até a cunhada e a abraçou. Mas não conte ao Billy, eu mesma quero contar a ele, exigiu a garota. Ok, vou contar para o vovô. Ela se dirigiu ao quarto onde Harvey estava. Agora que eles tinham um carrinho de bebê, ela podia andar com ele. Querido, ela se sentou na cama e colocou a mão no peito dele. Em breve você será avô novamente. Essa era uma notícia feliz, pois Harvey estava piorando a cada dia. Ariana o deixou, estava preparando o jantar e cantarolando para si mesma. Billy chegou do trabalho, ela olhou para ele e sorriu. Vá ver sua esposa, disse-lhe a mãe. Qual é o problema com ele? Ele está um pouco desconfiado. Vá e descubra por si mesmo. Ela mal podia esperar para ver como ele reagiria quando soubesse a verdade. Eu amo você. Ela o ouviu por trás da porta fechada. Parabéns, filho, mamãe o abraçou e beijou. Com a ausência de Mickey e Belry, todo o amor materno foi para o filho mais novo. Decidiu-se fazer bolos, preparar o prato favorito da família, reunir todos em volta da mesa e comemorar a ocasião. Vou ajudar, disse a menina, saindo do quarto. Obrigada, agradeceu a mãe. De nada, a nora não teve problemas para fazer as tarefas domésticas. Mas eu, quando estava grávida, não conseguia nem ir à mesa, era tão ruim. Ariana lembrou-se de como era com ela. Não precisa lembrar, você vai se sentir mal de novo, a moça abraçou a sogra. Você é bom, sortudo Billy, seus olhos se entristeceram. Havia tanta coisa para cozinhar que ela nem cabia na mesa. Mas as duas anfitriãs se certificaram de que tudo caberia. Depois, colocaram o homem em uma cadeira de rodas e o levaram até a mesa. Billy entrou e todos se sentaram. Obrigado, minha querida, porque, apesar de tudo, você ainda foi tão gentil e amorosa. Ele olhou para a mãe e tomou um gole do chá. Diga à sua esposa que você sempre terá tempo para mim, Ariana pediu ao filho. E ela também terá, espere. Por muito tempo, ela sorriu, o menino estava tão feliz. Não consigo mais ficar parado, Harvey gemeu. Tudo bem, a mãe olhou para o filho, e o filho entendeu. Ele se levantou e carregou o pai de volta para a cama. Depois, voltou para suas mulheres favoritas. Bem, agora era a vez da minha mais linda e amada Sabrina. Ele olhou para a esposa com muito amor. E eu te adoro. Eles se aproximaram um do outro, se beijaram. Não, me escute. Eu sempre soube que teria uma linda esposa, e tive. E agora vou ter um bebê. Acho que você será uma boa anfitriã e mãe. Ele voltou para o rosto de sua amada, eles se beijaram. É isso, é o suficiente. Sabrina não conseguiu quando Ariana viu tudo. Ok, Billy riu e começou a cortar o bolo. Nesse momento sua mãe tirou o caldeirão do forno. Depois de um bom tempo sentados, todos se dispersaram. Ariana estava conversando com Harvey sobre algo, e Billy e Sabrina foram para o quarto. Filho, levante-se, está na hora de ir trabalhar, a mãe do Billy chamou no quarto dele. Já levantei, ele ouviu a voz dela e foi preparar o café da manhã. As coisas estavam melhorando, a nora estava indo trabalhar, ela não tinha mais nada antes da licença maternidade. Billy estava trabalhando, seu chefe o elogiava, sua mãe só podia se alegrar. Só que Harvey estava desaparecendo a cada dia. Não estou bem, estou todo machucado, dizia o marido com frequência. Então Ariana lhe dava uma chance. Eu entendo, querido, sua esposa dava tapinhas em sua cabeça. Apresse-se, o homem exalava. Não, Ariana se aconchegou contra ele, deixe-o ficar assim,
mas ele está em casa, ele está deitado lá falando com ela. Ela se proibiu de pensar em algo ruim. Os meses se passaram, Sabrina já estava em licença maternidade, em breve a família teria um bebê. Ariana havia preparado um canto no quarto das crianças para trazer o bebê, e tudo estava no lugar. A nora começou a fazer as malas para o hospital. Tem certeza de que está tudo arrumado? Preocupou-se a sogra. Sim, ela apontou para a bolsa. Para ter certeza, Ariana começou a checar tudo. Ele e Billy mandaram a criança juntos da estação. O filho queria ir com a esposa, mas a mãe o dissuadiu, dizendo que ela viria quando passasse. Passada uma semana e meia, uma mulher do correio veio e disse que Paula havia dado à luz. Ela entrou em contato com seus pais e eles pediram que ela contasse a Ariana. Billy. A mãe entrou correndo no quarto. Feliz notícia, você é o pai. Ele começou a correr e a pular, depois fez as malas e foi ver a esposa. Eles ficaram fora por alguns dias e depois voltaram. Ariana já havia dito a todos os vizinhos que eles dariam uma festa em breve. Ariana não conseguia olhar para o bebê, pois ele era igualzinho ao seu filho mais velho. Mamãe, você viu? Ele se parece com o Mickey, disse Billy imediatamente. Não, não me diga, ela o impediu. Ok, eu entendo como isso é difícil para você, concordou o filho dela. A mulher se esforçou, ajudou a nora com tudo e, muitas vezes, os pais da menina também vieram. Quando Ariana pegou Carlo em seus braços, ela imediatamente voltou muitos anos atrás. Lá, ela deu à luz seu primeiro filho, sentou-se e lhe contou histórias. Mamãe, ela estremeceu, Sabrina se aproximou dela. Sim, ela entregou a criança a ela. Depois a menina foi alimentá-lo e colocá-lo na cama. Como está o leite? Minha sogra estava preocupada. Até aí tudo bem, Paula gostava quando a mulher se preocupava com ela. Billy continuou trabalhando, mas agora estava tentando ganhar mais dinheiro. Ele aceitou um trabalho extra. Ele tinha de ir ao encontro dos carros que traziam toras e tábuas. Você não está se esforçando demais? Sua mãe estava preocupada com ele. Não, não está, é um pouco mais difícil, mas estou cuidando de tudo, e ele não estava se enganando. Naquela tarde, ele saiu para trabalhar pela manhã. Carlo chorava inconsolavelmente, Sabrina não conseguia se afastar dele para se despedir do marido. Billy, feliz, gritou para sua esposa do quarto. Eu te amo, respondeu o marido. Filho, espere, Ariana queria ir até ele e abraçá-lo. O que vocês todos estão fazendo hoje, como se eu fosse embora para sempre, riu o jovem. Vamos lá, a mãe franziu a testa. Ok, pai, tchau, ele não se dirigiu ao pai, não respondeu nada, apenas respirava pesadamente. Billy chegou à serraria e cuidou das tarefas que precisavam ser feitas hoje. 2 carros tinham que ser entregues. Como faltavam 2 horas, o garoto foi fazer o trabalho principal. Ele tinha que cortar madeira longa. Você está trabalhando? O proprietário apareceu. Sim, ele olhou para ele. Bem, não se esqueça dos carros, o homem o lembrou. Billy não havia se esquecido disso. Ele terminou e se dirigiu à porta. Ele viu que os carros estavam a caminho. Tudo o que restava era cumprimentá-los, mostrar-lhes onde ficar e empilhar as tábuas. Billy tinha tudo calibrado. Ele fez sinal para o motorista, que seguiu suas instruções. Olá, ele abriu as portas e gritou. Entre, Billy o apressou. O carro estava estacionado onde deveria estar. Billy deu um passo para o lado e começou a abri-lo. Não havia como saber de quem era a culpa, mas por algum motivo as tábuas estavam soltas. Quem as havia montado não havia pensado nisso. Imediatamente, elas começaram a cair da parte de trás da caminhonete. Billy não teve tempo de escapar, foi esmagado e as tábuas continuaram caindo. Jesus, garoto! O motorista estava acordado e correu para o local onde tudo havia acabado de acontecer. O que está acontecendo? O homem do segundo carro se aproximou. Chame o Nani.
O primeiro lhe contou sobre o chefe. Todos começaram a correr, em alvoroço. Finalmente, algo parou de cair do carro. A essa altura, Nani já estava aqui. Eles espalharam as tábuas caídas, Billy estava inconsciente. Chame uma ambulância, ordenou o homem, e entrou no escritório. Ele se sentou à escrivaninha, segurando a cabeça. Como isso pôde acontecer? O que ele diria a Ariana agora? Como ele a olharia nos olhos? A ambulância demorou a chegar, mas estava aqui. Colocaram Billy em uma maca, ele estava vivo. No carro, começaram a prestar os primeiros socorros. Mas a poucos quilômetros da aldeia, o cara parou de respirar, os ferimentos eram incompatíveis com a vida. Traga-me chute aqui, Ariana disse à cunhada. Você quer dar uma volta? Perguntou a moça. Sim, agora vou vestir o Harvey e podemos sair um pouco, foi a conversa de sempre. Ariana, Sabrina. Um vizinho entrou correndo na casa. O que está fazendo? Alguém morreu. A mulher olhou para ele. Sim, Fedka, eu não conseguia recuperar o fôlego. Do que está falando? Ele estava no trabalho, a mãe ainda estava cuidando do bebê. E ele morreu lá, as tábuas se empilharam, esclareceu o hóspede. Isso não pode ser, Ariana quase deixou o bebê cair dos braços. O homem ainda estava falando quando Sabrina entrou na cozinha. É verdade? Ela olhou para ele com lágrimas em seus grandes olhos. Filho, ele ouviu o gemido da mulher vindo do quarto de Harvey, seguido de suspiros. Ela não conseguia se mexer. Mamãe, o tio Harvey está doente, Paula chorou. Mas para Ariana, nada mais existia. Ela ouvia e via tudo, mas não sentia nada. Quando Sabrina se aproximou dela e começou a gritar, sua sogra estremeceu. Seu marido está morrendo! Gritou a moça para toda a casa. E daí, eu também quero, para que vamos viver agora se não há ninguém, ela repetiu. Sabrina colocou Carlo no berço e correu para o sogro. Mas o que ela poderia fazer? Harvey virou a cabeça para a cozinha, onde sua esposa estava sentada. Ele não conseguia mais falar, apenas observar. No último momento, Ariana voltou a si, levantou-se e se aproximou do marido. Sinto muito, o homem exalou, colocou a mão no ombro da esposa enquanto ela se inclinava sobre ele, fechou os olhos e desapareceu. Não, Harvey, a mulher gritou como se estivesse sendo cortada. Mamãe, Sabrina também estava passando por um momento difícil, mas alguém tinha que se manter adequado nessa situação. Naquela tarde, Ariana estava sentada em uma cadeira no meio da cozinha, com um copo de sedativo nas mãos. A mãe, a garota, se aproximou dela em silêncio. Mas a mulher não emitiu nenhum som, ficou quieta, nem parecia estar respirando. Temos muito o que fazer amanhã, continuou Sabrina. E como você pode estar tão calma? Com um único lábio falou a mãe que havia perdido todos. Eu tenho um filho, se eu abaixar as mãos, que estará ao lado dela, aconselho você a se recompor também, disse ela em um tom calmo. Aquela noite foi a pior noite da vida da mulher. Ela estava deitada na cama e olhando para o teto. Nani chegou, disse algo, ofereceu uma compensação. Qual é o sentido de tudo isso agora, se você não pode trazer as pessoas de volta? Pela manhã, começaram os verdadeiros preparativos. Tanto o pai quanto o filho deveriam ser trazidos de volta no dia seguinte. Ariana fez tudo no automático. Ela viu como estava sendo difícil para Nora e teve que se recompor. E agora, seus favoritos estavam em pé na casa, parecendo estar vivos, mas dormindo. Michutka estava chorando, Ariana e Sabrina também. Vamos, as pessoas estão chegando, a mulher chamou Sabrina. A mãe da menina estava aqui, ajudando com o bebê. Ninguém na aldeia conseguia acreditar que tal coisa pudesse acontecer. Quase toda a população estava no cemitério. Ao se despedir, a mãe jogou um punhado de terra. E então as lágrimas brotaram em seus olhos. Fazia muitos anos que não faziam isso, e agora ela não conseguia parar. Não chore, Sabrina abraçou, você ainda tem netos. Mas não havia como aquelas palavras acalmarem o coração de Ariana.
Ela olhou em volta para todas as pessoas reunidas, percebeu que estavam todas de luto, mas amanhã simplesmente esqueceriam que aquelas duas pessoas haviam vivido. Ele foi para casa, que estava fria e vazia, não havia ninguém lá. Sabrina disse que iria para a casa de sua mãe por um tempo e depois voltaria. Sua sogra percebeu que a garota estava prestes a deixá-la. Por que ela iria querer morar com um estranho quando tinha sua própria mãe a algumas casas de distância? A mulher não queria comer nem beber, apenas se deitou na cama onde o marido estivera por vários anos até recentemente. Mamãe, ela ouviu Sabrina dizer. Estou aqui, disse ela, mas não se levantou. Estamos aqui agora, a menina colocou o neto para a avó. Certo, agora você pode ir até seus pais? Isso era o que mais a preocupava. Por que temos que morar juntos? Sabrina não olhou nos olhos da mulher. Ela sabia, as lágrimas escorrendo pelo rosto novamente. Não precisa ficar com raiva, nós moramos no bairro, eu virei aqui com frequência, e você pode vir nos ver até mesmo de hora em hora, a garota a tranquilizou. Ariana acariciou a mão da garota, percebeu que ainda era jovem e que poderia construir outra vida. Hoje a menina ficou aqui, pois tinha medo de deixar a sogra sozinha. Em alguns dias, como ela havia dito, iria morar com seus pais. Ariana não tinha mais aulas, não queria fazer nada sozinha. Ela passava o tempo todo no cemitério. Havia um túmulo lá, sua mãe ainda trazia uma foto de seu filho do meio. Bem, meus queridos, agora que vocês estão todos juntos, por que eu fico aqui sozinha? Ela falou com as pessoas mais próximas. Ariana, uma trabalhadora local, se aproximou dela. Nossa, você a assustou, ela olhou em volta. Eu a vejo aqui todos os dias, pensei em vir aqui, estava olhando as fotos das pessoas que foram enterradas aqui. O que mais posso fazer? Ela chorou. Vá à igreja, reze por suas almas, aconselhe essa, você verá, será mais fácil. A mulher achou que era uma boa ideia, porque ela não havia pensado nisso antes. Ela se levantou e caminhou em direção à igreja. Ela realmente se sentiu melhor lá. Daquele dia em diante, ela começou a vir todos os dias para orar. Isso é ruim? Um dia, sua irmã foi até ele. Sim, meu coração está se partindo com dor no peito, confessou Ariana. Eu entendo, ela fechou os olhos. Eu oro, coloco velas, sinto alívio, era verdade. Pouco a pouco, a mulher voltou à vida. Ela se deu conta de que tinha um neto que também precisava de uma avó. Agora ela tinha outro endereço, onde a visitava com frequência. Michutka estava muito feliz por ter uma avó. Se a mãe de Sabrina trabalhava, Ariana podia passear com ele por dias seguidos. Está tudo bem? Sua nora lhe perguntava. Sim, e mesmo que não fosse verdade, ninguém precisava saber. Um ano havia se passado desde a morte de seu marido. Ariana foi ao cemitério. Ela queria parar na loja, como de costume, comprar um velório e depois ir até sua família. No caminho, encontrou Sabrina. Vocês não estão indo para o cemitério? Perguntou ela à cunhada. Estamos lá desde amanhã. Ariana percebeu que a moça estava com pressa. Você está com pressa? Ela decidiu perguntar. Sim, tenho que ir trabalhar enquanto há alguém lá. Se você pudesse dar uma volta com o Michutka, eu ficaria muito agradecida, a garota olhou para ela. É claro que você deveria tê-lo trazido imediatamente, Ariana sorriu. Ela não precisava implorar para ir passear com seu neto. Paula saiu, ficou do lado de fora por um tempo, Ariana começou a olhar para o relógio, achou que seria tarde para chegar ao cemitério. Desculpe-me pelo atraso, minha nora veio atrás dela. Tudo bem, não me importo quando ela chegar lá, a mulher voltou para onde estava indo. Ela entrou na cerca e, quase imediatamente, foi abordada pelo homem que havia lhe falado sobre a igreja. Posso sentar aqui com o senhor por um tempo? Perguntou ela. Sim, ela não se importava em ter alguém para lhe fazer companhia. Ariana começou a limpar os túmulos, fez tudo e só então se sentou.
Durante todo esse tempo, o homem permaneceu em silêncio. Achei que você quisesse conversar, ela ficou surpresa. No começo eu também pensei isso, mas depois percebi que você não tem tempo para conversar. Ela olhou novamente para a foto do marido da mulher. Tudo bem, posso ir para o seu quarto? Preciso conversar com meu marido e meus filhos, perguntou a mulher. Tudo bem, tenha um bom dia. Ela caminhou entre os túmulos. Estava escurecendo lá fora, mas Ariana não pensou em voltar para casa. Meus entes queridos, como é possível que eu tenha sobrevivido a todos eles? Ela se sentou no banco e acariciou o retrato do marido, pois era o mais bonito. Pelo canto do olho, Ariana viu alguém caminhando ao longe. A princípio, ela se assustou, mas depois pensou que era o homem que a havia deixado recentemente. Não, não pense, não estou com medo, ele sorriu. Do que eu poderia ter medo? Ariana ouviu os portões do cemitério rangerem, eles deveriam ter sido engraxados há muito tempo, mas ninguém tinha ido até lá. A mulher se virou e viu seu parente. Então, quem está aí? Ela olhou para onde viu outra pessoa. Um arrepio percorreu sua espinha e ela começou a se preparar para ir para casa. Já era o bastante, amanhã haveria tempo, ela voltaria novamente. Ariana se levantou do banco, juntou suas coisas, verificou se não havia esquecido nada, se abaixou e beijou todas as fotos. Quando se endireitou, quase enlouqueceu. Havia um homem à sua frente, ela caiu sem sentidos ali mesmo, sobre os túmulos das pessoas que mais amava. A mulher acordou, mas não teve pressa em abrir os olhos. Primeiro, ela estava repassando em sua cabeça o que havia acontecido hoje. Ela estava se preparando, e então ele apareceu. Ariana abriu os olhos, estava em casa, ouviu alguém na cozinha. Ela se lembrou daquele homem, ela o reconheceria em 1.000.000, mesmo que ele estivesse mutilado. Mas ela tinha que ter certeza. Quem é? Ela gritou. Finalmente, acordado, um homem entrou na sala, com o rosto cheio de cicatrizes e queimaduras. Belry. Ela correu em direção a ele. Seu coração estava batendo tão forte que parecia que ia explodir para fora do peito. Mamãe, eu estava abraçando uma mulher. Onde você esteve? Como você está? O que aconteceu com você? Ela beijou seu rosto e o bombardeou com perguntas. Espere, vamos comer alguma coisa, estou com muita fome. Ela se sentou à mesa. Agora, era como se a mãe estivesse viva, ela estava pronta para rolar montanhas. Algo estava pronto, mas Ariana não parou. Quando tudo estava na mesa, ela se sentou ao lado do filho. Eu entendo que é tudo interessante, vou lhe dizer que para a mãe dele parecia que ele nunca tinha ido embora. Quando chegou o telegrama dizendo que você havia desaparecido, eu disse imediatamente que não enterraríamos nada nem ninguém, disse a mulher. Considere-me praticamente morto, ela viu minha foto lá e continuou comendo. Eu vou limpar tudo, é que você está desaparecido há tanto tempo que eu parei de acreditar, Ariana admirou seu filho. Ela achava que as orações que ele estava recitando agora o haviam ajudado. Eles ficaram sentados com Belry até o anoitecer, e ele andou pela casa, lembrando-se do que havia acontecido. Depois, foi para o quintal. Venha, vou apresentá-lo ao meu sobrinho, sua mãe não sabia mais o que lhe oferecer. Bem, ele começou a se vestir. Polya, você está em casa? A mulher bateu na janela. Sim, ela olhou para fora. Ela notou um homem com o rosto desfigurado, surpreso. Vamos entrar ou você vai entrar? Antes de entrar, a mãe esclareceu. Já estou saindo, a garota se apressou. Ela pegou a criança e, em poucos minutos, estava na rua. Olá, Belry a cumprimentou. Olá, ela olhou para as cicatrizes dele. Assustado, ele tocou sua mão. Não, Sabrina se virou para Ariana com uma pergunta em seus olhos. Você não o reconhece? Ela perguntou, radiante de felicidade. Não, a surpresa no rosto da garota não desapareceu. Belry é meu, a mulher lhe informou. Como? Ela ficou tão feliz que imediatamente começou a abraçá-lo.
Vamos, Ariana os incentivou. Belry pegou o carrinho de bebê e o levou até o fim da rua. Em casa, eles conversaram por um longo tempo, mas todos se perguntavam apenas uma coisa: para onde ele havia desaparecido por tanto tempo. Odeio lembrar, mas você terá que me contar tudo. Foi aterrorizante. Ele abaixou a cabeça. Se você não está pronto para isso agora, não precisa contar. Quando perceber que precisa, você falará sobre isso. Sua mãe se aproximou dele. Ok, vamos dormir juntos esta noite, e depois veremos. Ela olhou para Sabrina. Elas ficaram com ele por mais um tempo. No início, o garoto estava com medo do cara assustador, mas depois mal podia esperar para segurá-lo em seus braços. De manhã, Belry foi para o quintal, onde tudo estava em péssimo estado. Ele inundou a casa de banho e começou a reformar o local. A mãe viu tudo, sentou-se e sorriu. Naquela noite, Ariana não conseguiu dormir. Ela não acreditava que isso pudesse acontecer. Então Deus existe, porque ela ouviu o sofrimento de sua mãe. Seu filho havia retornado. Mãe, faça um chá, faça bem forte, disse Belry. Ela foi direto para o fogão. Vai ficar pronto em 1 minuto, ela gritou pela janela. Sabrina e seu filho estavam visitando novamente hoje. Eles estavam sentados à mesa. O que aconteceu com o Billy? Perguntou o homem. Ele viu que, depois de sua pergunta, a moça estava prestes a começar a chorar. Esmagada pelas tábuas na serraria, Ariana foi até a nora e a abraçou. Sinto muito, Belry olhou nos olhos dela. Ela enxugou as lágrimas que ainda não haviam rolado pelos cílios. Tudo bem, vou lhe contar tudo, ela exalou. Ariana se sentou ao lado dele, sentindo pena do filho. Então você me demitiu e eu fui embora. Primeiro houve um campo de treinamento, mas não por muito tempo, e depois eles nos levaram para lá, disse ele, e parecia imerso em suas memórias. Em frente. O oficial sênior gritou para eles. Vamos, vocês viram o que está acontecendo? Belry murmurou baixinho. Ele viu os meninos correndo à sua frente, caindo quando as balas os atingiram. Belry estava deitado em uma vala, viu uma cobertura. Pensou que poderia se abrigar por um tempo. Qual era o sentido de ser alvejado? Ele sentiu alguém agarrá-lo pela garganta. Não se deite aqui! Gritou o comandante em seu rosto. Sim, o medo era mais forte do que os gritos e tudo mais. Ele conseguiu passar, mas com muita cautela. No campo de treinamento, quando os outros rapazes estavam se conhecendo, Belry sentou-se sozinho. Ele não queria fazer amigos aqui para não perder ninguém mais tarde. À noite, na barraca, eles discutiram as perdas que haviam sofrido e o que fazer em seguida. Belry permaneceu em silêncio, pois havia se arrependido de ter vindo para cá mais de uma vez, mas por enquanto não havia como voltar atrás. À noite, ele foi colocado como sentinela, queria muito dormir, mas resistiu. Belry viu algumas luzes ao longe, mas não pensou muito a respeito. Está tudo bem. O comandante foi até ele pela manhã, estava frio, seu uniforme estava molhado de orvalho, ele estava tremendo. Tudo estava bem, Belry não sabia se havia dormido na noite anterior ou não. Esse era o dia em que seus rapazes iriam atacar. Ele viu um estrondo se aproximando de sua tenda. Foi estranho ver isso. O bispo entrou e começou a oração. Fique, disse o ancião Belry, e havia mais alguns com ele. Os soldados foram embora e restaram apenas algumas pessoas na tenda e o bispo. De repente, houve um assobio e escuridão. Depois daquele momento, Belry não sabia o que havia acontecido. Ele acordou em algum lugar, não entendia nada, seu corpo inteiro doía. O cara estava deitado com os olhos abertos. Será que ele acordou? Ele ouviu a voz de um homem com sotaque. Quem é você? Perguntou o homem. Ninguém, o homem riu. Belry tentou se sentar, mas não conseguiu. O que há de errado comigo? Ele sentiu seu rosto, que estava coberto de trapos. Você está morto, disse a mesma voz. Como? Minha cabeça estava uma bagunça.
Você estava na tenda quando a explosão aconteceu, não sei como você fez isso. Mas, todos foram explodidos e você foi jogado para longe. Ele caminhou até onde o cara estava deitado. Isso é difícil. Beori se mexeu desconfortavelmente na cama. Não se mexa, você vai se machucar, ele avisou. O jovem continuou deitado. Ele tentou se lembrar de quem era, de como havia chegado aqui, mas algo estava acontecendo em sua cabeça. Ele parecia estar aqui, o pensamento veio, mas imediatamente fugiu. Papai, ele está acordado? Ele ouviu a voz da garota. Sim, venha e veja, respondeu ele. Uma jovem e bonita mulher se aproximou de Beori. Ela se curvou sobre ele e começou a verificar seus curativos. Não sei, ele quis dar de ombros, mas não conseguiu. Você tem várias fraturas, queimaduras e hematomas. Você tem várias fraturas, queimaduras no rosto e ferimentos de estilhaços, murmurou ela. Como eu sobrevivi? Era um mistério. Agradecendo a ela, um homem se aproximou. O que foi? Beori ficou surpreso. A filha sempre tem pena de todo mundo que ela pode ajudar, ela faz isso imediatamente. E ela até arrastou você para dentro de casa, ouviu-se dizer que o pai não estava feliz. Qual é o seu nome? Ela estava sentada ao lado dele. E ele ficou em silêncio e revirou os olhos. Você não se lembra? Ele balançou a cabeça. Não sei, o garoto estava confuso. Depois de tantos ferimentos, era de se esperar, ela tocou a testa dele, levantou a cabeça, olhou para o ferimento em sua nuca. Eu vou me lembrar, ela ainda estava tentando recuperar a linha de raciocínio. Talvez ela mesma não soubesse disso. Depois disso, a menina cuidou de Beori todos os dias. Papai, temos de dar um nome a ele, disse a menina. Do que você gosta? Ele se aproximou dela. Não sei, talvez Tony? Ela olhou para ver se ele diria sim ou não. Ok, ele franziu os lábios e foi para outro lugar. Seu nome é Tony, ela se virou para Beori novamente. O que? Como você sabia disso? Ele estremeceu. Eu inventei, ela riu. E você, depois que ela se mexeu um pouco, uma dor tão aguda que lhe trouxe lágrimas aos olhos. Tony, ele corou, mas o cara não viu. Todos os dias ele se sentava ao lado dele, contava-lhe algo, mostrava-lhe fotos. Beori ficava ali deitado, sem se lembrar de nada. Um mês depois, ele já conseguia se sentar sozinho, mas Tony ainda o ajudava em tudo. Você quer se levantar? Depois de 2 meses, ela o pediu em casamento. Da rua, ela trouxe um ancinho, no qual o menino pisou, e do outro lado do qual ela ficou. Beori reuniu toda a força que lhe restava, ficou tenso e se levantou, pois suas pernas doíam muito. Não consigo, ele se sentou novamente na cama. Tudo bem, espere um pouco mais, ele concordou. E, novamente, todos os dias eles estavam juntos, ela contava e ele ouvia. A moça era muito bonita, o rapaz não entendia o que ela estava fazendo aqui, então decidiu perguntar a ela. Minha mãe estava muito doente, então meu irmão decidiu se tornar um médico e ajudá-la. Ele veio para cá, foi para a escola e nos ajudou o tempo todo. Depois de se formar, ele voltou para fazer tudo pela mulher que mais amava. Naquela época, eu também fui para a faculdade de medicina, mas só tive tempo de terminar 2 cursos, quando meu pai veio me buscar e me disse que minha mãe estava morrendo. Voltei para cuidar dela. Não conseguimos salvá-la, ela morreu. Depois disso, meu irmão foi embora e, a partir de então, não o vimos mais. Papai estava passando muito mal, por isso fiquei com ele. Pensei que se eu fosse embora como meu irmão, papai também ficaria doente. Tony chorou. Está tudo bem, Beori não sabia o que fazer para apoiá-la. Está tudo bem, esses momentos de fraqueza acontecem com frequência, mas estou aguentando, ela sorriu e enxugou as lágrimas. Estou pronto, disse Beori de repente. Para o quê? Perguntou a garota. Para me levantar, ele falou com confiança. Está doendo, não está?
Ela se deu conta de que talvez não conseguisse se levantar por um tempo. E daí, eu vou conseguir? Ele estava tão encorajado pela força dela que estava pronto para qualquer coisa. Aguente firme, ela pressionou o ombro contra o lado dele. Doeu muito, mas ele se levantou. Tony olhou para ele, viu que ele estava cerrando os dentes e respirando com dificuldade, mas estava de pé. Você vai fugir logo, ele prometeu. Por que você decidiu me ajudar? Ele se perguntou. Após a explosão, os militantes correram para acabar com os sobreviventes. Eu o vi perto dos arbustos e o arrastei para lá. Eles não perceberam, e então eu o arrastei para casa, sem olhar para ele. Como você fez isso? Sou magro, mas não leve, era a verdade. Em um pedaço de lona, foi difícil, mas você conseguiu. Meus parentes provavelmente estão procurando por mim, sugeriu Belry. Você não se lembra de nada, ele perguntava isso todas as vezes. É como se um pensamento viesse à minha cabeça e eu não estivesse lá, eu não conseguia explicar. Eles conversavam assim por horas, era o que faziam. Depois de 6 meses, Belry já estava se levantando normalmente, caminhava mancando, mas era um progresso. Ele ajudava a moça em seus negócios e também não negligenciava o pai. Que bom menino você é, Tony o elogiou. Olhe, se não fosse por você, ele se calaria e ficaria apenas olhando para os belos olhos dela. Quando eles ficavam sozinhos em casa, o que acontecia com frequência, o pai dele ficava fora o tempo todo. Estou morando aqui há 1 ano, por que você não tenta procurar meus parentes? O que procurar? Ela já estava pensando nisso. Ela tocou a bochecha dele, onde havia uma cicatriz terrível. Não faça isso, ela agarrou a mão dele e a afastou do rosto. Ele segurou a mão dela e beijou seus dedos. Obrigado por consertá-la, Belry foi tão gentil. Foi isso, ele era como um tomate, ele tirou a mão dela. Eu gosto de você, admitiu o rapaz. Por que não há mais ninguém aqui, não há mais ninguém para comparar com você, ela riu. Você acha que seu pai vai aceitar que você se case comigo? Perguntou ele à moça. Não sei, tenho que perguntar, ela se virou e olhou para a porta da frente. Farei isso hoje, prometeu o rapaz. Quando o homem voltou, Belry o desafiou para uma conversa. Filha, você também quer? Ele perguntou. Sim, ela estava com vergonha de admitir isso para o pai. Não sei, é ortodoxo, duvidou o pai. Então o rapaz e a moça decidiram viver juntos dessa maneira, e o próprio pai os abençoou. Você é muito boa, Belry disse a ele, enquanto chamava sua esposa. E você, Alan o enviou para mim, ela ronronou em seu ouvido. Eles ainda gostavam de conversar, uma atividade que ocupava a maior parte de seu tempo. Agora Belry e Tony saíam para passear, pois moravam em um lugar pitoresco, com muito verde e árvores. Tenho tanto medo de perder você, repetia a garota. Não tenha medo, enquanto você estiver por perto, isso não vai acontecer, ela lhe garantiu. Belry acreditou nela. Agora ele só queria uma coisa, que ela ao menos se lembrasse do nome dele, mas nada aconteceu. Eles continuaram a viver juntos, e vários anos se passaram. Belry estava acostumado a ser chamado de Tony por todos, e respondia a esse nome. Todos ao seu redor pensavam que ele e Tony eram marido e mulher, e espiritualmente eram. Um dia, eles foram a um lugar onde o terreno era montanhoso e havia um riacho. A moça havia falado muitas vezes a Belry sobre aquele lugar, e ele queria conhecê-lo. E hoje eles foram até lá. Venha cá, ela estava em uma borda alta. Espere, não tão rápido, depois de seus ferimentos era difícil levantar suas pernas. Ele tentou, mas naquele momento houve um som agudo, a garota gritou e começou a cair. Não! Gritou o garoto, tentando pegar sua amada, mas não conseguiu. Ela caiu nas pedras, Belry desceu rapidamente, pegou-a nos braços e correu em direção à casa. O que aconteceu? Seu pai o viu. Tony, ela foi baleada. Gritou Belry. Em casa, ficou claro que a garota não estava mais viva. Ah,
gritou Belry. Em um determinado momento, ele teve uma forte dor de cabeça e segurou a cabeça com as mãos. E, de repente, ficou claro para ele que seu nome era Belry. O que foi? O homem olhou para ele, que também estava chorando. Ele se lembrava de tudo. Ele pulou de pé. Depois disso, nós a enterramos, e eu comecei a pensar em como voltar para casa. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Então o pai da minha amada se ofereceu para me ajudar. Não sei com quem ele concordou, mas em poucos dias fui escoltado até o território dos Estados Unidos. Depois, cheguei aqui por meus próprios meios. Fui ao cemitério para dizer ao meu irmão que eu estava vivo, voltei e vi você, e me aproximei de você. O garoto terminou de contar sua história. Ele olhou para cima, Sabrina estava sentada chorando, havia lágrimas nos olhos de sua mãe também. Querido, quanta coisa você passou, mas você está em casa, e isso é o mais importante. Ela não se aproximou dele, ele já podia perceber que ela o estava abraçando mentalmente. Que história linda, disse Sabrina. Já era tarde, Carlo estava dormindo em seus braços. Você quer ficar? Perguntou Ariana. Sim, ele assentiu. Naquela noite, ninguém dormiu, exceto o bebê. A mãe ainda estava digerindo a história que o filho havia lhe contado hoje. Sabrina achava que as crianças deveriam estar preocupadas, e o próprio Belry, quando se lembrava de tudo, não conseguia se acalmar. Por que a vida é tão injusta? Eles tinham acabado de se conhecer e tudo foi interrompido em um instante. Mamãe, temos que ir, o bebê acordou cedo. Espere, vou fazer o café da manhã agora. Ela saiu da cama. Eles saíram e, na cozinha, Belry já estava sentado à mesa. Como você dormiu? Ele perguntou, parecia cansado, era óbvio que não tinha dormido. Ele não disse nada, sua mãe não entrou em detalhes. Eles tomaram o café da manhã juntos e depois Paula se preparou para ir para casa. Quer que eu a acompanhe até em casa? Belry cuidou dela. Bom, ela se perguntou. Eles saíram juntos pela porta, Ariana os observava pela janela. Ela viu seu filho olhando para a garota. Você me faz lembrar dela, admitiu ele. Me faz lembrar de quem? A princípio, o acampamento não entendeu. Tony, ele disse o nome com muito carinho. De que forma? Ela quis saber. Não sei, a sua aparência, o cabelo, ela tocou as longas tranças dele. Você é bom, a garota sorriu com os cantos dos lábios. Eles chegaram à casa dele e pararam. Você virá hoje? Era importante para ele que ela respondesse. Sim, ele olhou para o filho. E vamos dar um passeio sozinhos, deixar as avós cuidarem dele? Ele estava com medo de dizer isso, mas correu o risco. Tudo bem, ela concordou rapidamente. Belry queria pular de alegria. Ele voltou para a casa da mãe e esperou que escurecesse. Sabrina o esperava do lado de fora. Onde você vai? Sua mãe ficou surpresa quando ele começou a fazer as malas. Vou dar uma volta, ela abriu as portas e saiu. Por que ela demorou tanto? A garota estava envergonhada por estar aqui sozinha. Desculpe-me, ela se aproximou. A mãe olhou para eles da janela, não pensou em nada e não quis dizer nada. Se eles tiverem sucesso, a garota voltará para nossa família. Ariana se aproximou dos ícones. Você namoraria alguém como eu? Ela caminhou e olhou para a frente dele. Por que você não namoraria? Ela olhou para ele. Bem, eu não sou exatamente normal, ela colocou um dedo em sua têmpora. Está tudo bem, ela agarrou a mão dele e a afastou. Você sabe o quanto se parece com ela, ele pegou a mão dela e começou a beijá-la. Belry, pare, ainda é cedo, ela afastou a mão. Ok, me desculpe, eles caminharam até o rio e se sentaram na margem. Você vai voltar a morar conosco? Perguntou ele. Eu nem sei se seria confortável. Ela observou as ondulações finas que apareciam na água. Você gostaria de morar na casa da vovó? Ela percebeu que o vento também estava aumentando.
Nós morávamos lá com o Billy, disse ela com tristeza. O Billy se foi, mas você está viva, tem um bebê para criar, eu vou ajudá-la, ela prometeu. Ok, acho que estamos apressando as coisas, ela se levantou, percebendo. Vai começar a chover. Corra, vai começar a chover. Ele agarrou a mão dela e a puxou em direção à casa. Espere, eu vou cair, ela não conseguia me soltar. Belry parou, eles diminuíram a velocidade e conseguiram se afastar antes que a chuva começasse a cair. Ele a deixou sair da casa e foi para sua própria casa. Você quer sair com a Sabrina? Sua mãe perguntou da porta. Você se importa? Ele congelou. Não, temos que ir ao cemitério, falar com o Billy, para que ele não se ofenda, disse a mulher com seriedade. Está falando sério? Belry tentou sorrir, mas as cicatrizes o impediam de sorrir. É claro que eu costumo ir lá para todas as coisas e consultas, ela despejou água fervente em xícaras. No dia seguinte, Ariana, Belry e Sabrina foram ao cemitério. Eles se sentaram em um banco, enquanto a mãe deles conversava com os monumentos. De repente, apareceu um homem que Ariana já conhecia. Ele os cumprimentou e sentou-se com eles. A família respondeu à saudação e depois falou com Belry. O homem ficou maravilhado com o retorno milagroso. Há anos que vejo sua foto aqui e agora aqui está você, sentado ao meu lado, vivo, o homem gesticulou energicamente. E venha nos visitar hoje à noite, o jovem o convidou. Se você me convidar, com certeza estarei lá, ele olhou para Ariana. Por que você o convidou? A mãe falou severamente ao voltar. Você viu o jeito que ele olha para você, ficou claro para o filho. Realmente, ele começou a rir. Por quê? Mais anos, por que não se sentir feliz na velhice? Belry estava dizendo tudo isso e achava que sua mãe merecia. À noite, Michael se aproximou deles, trouxe um buquê de flores e o entregou a Ariana. Você sabe quantos anos eu vi você sofrer, lá naqueles túmulos? Ele perguntou a ela em um sussurro. Não, ela ficou surpresa, porque ela mesma tinha acabado de conhecê-lo. Bem, vamos para a mesa. O homem podia ver que os jovens já estavam interessados no que os adultos estavam falando. Houve conversas informais à mesa. Ninguém tocou no assunto da guerra ou dos mortos. Eles se sentaram e viveram o momento que estava acontecendo agora. Ariana, eu gosto de você, vamos nos comunicar. Michael olhou para ela e esperou por uma resposta. Eu nem sei, ela desviou o olhar das crianças. Tudo bem, seu filho a alertou. Bem, ela, como uma criança, começou a corar. Depois dessas conversas, Belry e Sabrina começaram a namorar, assim como Michael e Ariana. Velho, mas a mulher sabia que a cidade estava começando a falar sobre eles. Ela não dava ouvidos a ninguém, não se importava com fofocas. 1 ano e meio havia se passado desde o retorno de Belry. Como ele queria, junto com Sabrina, eles se mudaram para a casa onde sua avó havia morado antes. Foi uma decisão tomada para evitar que sua mãe e o namorado dela morassem juntos. Pai, vamos sair hoje? Carlo correu até ele. Claro, querida, ele pegou o menino e o colocou em seus ombros. Você quer se casar comigo? Ele sussurrou para sua amada. Eu sou definitivamente a Sabrina para você, ou você vive comigo e a representa? Essa era uma pergunta muito importante. O que você diz? É claro que é você, minha favorita. Ele gostava de segurá-la nos braços e girá-la. Ok, eu concordo. Ele beijou sua bochecha onde ela tinha a cicatriz. Belry sempre ficava envergonhado depois, ele achava que ela estava com nojo, mas ela propositalmente mostrava a ele que estava tudo bem. Você sabe que eu não gosto disso, ele ficava envergonhado. Está tudo bem, querido, ela se aproximou e bagunçou o cabelo de Carlo. Mamãe, ele chorou. Amado, você é nosso, a mamãe estava feliz. Papai, gritou o menino. Ah, eu sou seu pai de verdade. Eles concordaram que, quando Miguel crescesse, eles não deixariam de contar a ele sobre seu pai de verdade. Por enquanto, deixem-no crescer e saber que seu tio será seu pai temporariamente.
Você está pronto, meu amor? Ele queria olhar para dentro do quarto, mas ela não o deixou. Espere, eu lhe direi quando estiver pronta. Ela colocou um vestido branco. Eles estavam de pé, tão lindos. Finalmente, Sabrina abriu um sorriso aberto. Ela tinha um anel brilhando em seu dedo e um homem de confiança ao seu lado. Belry olhou para o saguão. Sua mãe e Michael pareciam rejuvenescidos quando começaram a viver juntos. Ariana ia para a igreja e para o cemitério assim. Ela contava a seus filhos e a Harvey como eles viviam, o que estava acontecendo na casa. Você não se importa, não é? Ela perguntou a Michael, que costumava esperá-la na porta. Não, se você quiser fazer isso, não me importo, a mulher ficou encantada.